Então vamos dar sequência, vamos fazer agora a segunda aula sobre a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica são basicamente enunciados, ela não é fórmulas, é basicamente noções, você tem que entender. O enunciado de Clausius diz o quê? É impossível que o calor passe de um corpo com maior temperatura para um de menor temperatura de maneira espontânea. Quando nós vimos o conceito de calor, o conceito de temperatura, nós vimos que o calor ele é a energia térmica em trânsito, que passa de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, é sempre assim. Só que o que Clausius diz? Que é impossível que isso se dê de forma espontânea. Ou seja, o calor não vai passar de um corpo que está mais quente, digamos assim, para um corpo que está menos quente de forma espontânea. Isso não vai acontecer espontaneamente. Tem que ter algo que faça essa temperatura passar. Como nós vamos dizer aqui nas máquinas térmicas, esse algo pode ser um certo trabalho. Esse trabalho vai fazer com que o calor passe de uma fonte para outra. Então tem que ter isso em mente, que o calor não vai passar de forma espontânea. Realmente ele passa, mas não é de forma espontânea. E o enunciado de Kelvin Planck diz o quê? Que é impossível um sistema trabalhar em ciclos, retirar calor de uma fonte quente e converter exclusivamente em trabalho. Como eu vou mostrar para vocês nas máquinas térmicas e nas máquinas frigoríficas, ele diz o que? Nesse enunciado que ele está dizendo que não tem como você pegar todo o calor e usar esse calor, todo o calor que for produzido ser convertido em trabalho. Ele diz que é impossível isso. Isso aqui pode ser traduzido o que? Que não existe rendimento, que é representado pela letra N, igual a 100%. O rendimento igual a 100% não existe. Isso aqui é basicamente isso que quer dizer esse enunciado. Então, nunca que quando eu vou mostrar aqui, ó, o rendimento é o que? Trabalho sobre calor quente. O calor da fonte quente. Ainda vou explicar, não se atenha a isso. Então eu vou explicar isso aqui. Então, isso aqui nunca vai ser 100%. Ele nunca pode pegar todo esse calor e converter em trabalho. Nunca, isso nunca vai acontecer. Até porque eu vou explicar isso depois. Então, depois eu explico. Agora vamos partir para os conceitos de máquinas térmicas. As máquinas térmicas são aquelas que convertem calor em trabalho. Por exemplo, lá na Revolução Industrial havia o aquecimento da água, o aquecimento do carvão. Isso liberava energia e, por exemplo, as locomotivas conseguiam se movimentar. Então, esquentava o carvão e, através do calor produzido, as máquinas conseguiam se mexer. O trem conseguia andar. Então, esse foi o conceito utilizado. Então, você percebe aqui, eu estou tirando calor da fonte quente, que nós chamamos de calor quente, e estou usando esse calor para realizar trabalho. Mas lembra que o rendimento não pode ser 100%. Isso aqui, ó, não pode ser 100%. Nunca. O rendimento nunca pode ser 100%. Ó, já está dizendo aqui no próprio, é impossível isso aqui acontecer. Então, ele vai ter que jogar parte desse calor fora, porque ele não vai jogar todo esse calor para cá. Então, ele vai jogar o resto desse calor na fonte fria. A exemplo dos trens, onde é que ele jogava esse calor fora? Por exemplo, a chaminé. Parte da energia era utilizada para realizar trabalho, para o trem se mexer, e a outra parte era jogada pela chaminé, porque, como eu já falei, não existe rendimento igual a 100%. Então, isso aqui tem que seguir a primeira lei da termodinâmica. Ou seja, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada em outra forma de energia. Resumindo, tudo que entra, ou seja, o calor quente, tem que ser igual a tudo que sai, que é o trabalho e o calor frio. Então, o calor na fonte quente tem que ser igual ao trabalho, como já está vendo aqui, ó, dessa forma aqui. O calor na fonte quente tem que ser a energia tirada da fonte quente, tem que ser igual à energia tirada da fonte fria, mais o trabalho. O trabalho eu também posso ser chamado de energia útil, porque é a energia que eu vou utilizar.
para realizar a energia que eu vou utilizar, por exemplo, nos trens para se mexer, para se locomover. É essa energia que eu vou utilizar. E a energia do calor frio, esse aqui é calor frio, eu posso também chamá-la de energia desperdiçada. Por que eu posso chamar ela de energia desperdiçada? Porque ela é energia que é jogada para fora, porque eu esperava que toda a energia ela fosse convertida, só que isso não existe. E tem que ter uma maneira de eliminar essa energia, que seria a fonte fria, que no caso o calor frio. Eu posso fazer o que? Jogar esse calor frio para o outro lado, na fórmula. Então ficaria o que? Trabalho é igual a calor quente menos calor frio. O calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Não se atenha a decorar essas duas formas. Você só precisa decorar uma, porque você sabe a uma, consequentemente você sabe a outra. Eu vou usar isso aqui para eu demonstrar aqui no outro lado que eu vou fazer. Então, o que é o rendimento de uma máquina? Bom, você sempre espera que tudo que seja, tudo que eu use para realizar trabalho, todo o calor, ele seja convertido. Ou seja, de todo o calor eu use tudo. Então, o rendimento seria 100%. Agora, o que acontece é que a energia que nós usamos, a energia útil, ela não é 100%. Nós não usamos toda a energia vinda da fonte quente para realizar trabalho. Então, por isso que esse rendimento é sempre menor que zero. Então, o que seria o rendimento? A energia útil, que nesse caso, o que é energia útil? Coloquei aqui, ó. A energia útil é o trabalho, dividido pela energia total. A energia total, quem é que entra aqui? O calor quente, é o calor quente que entra. Então, nesse caso, o rendimento seria o que? Trabalho sobre o calor retirado da fonte quente. Nós chamamos de calor quente. Você for olhar no livro, vai estar calor 1 e calor 2. Eu estou colocando calor quente para facilitar. Se eu não me engano, no livro, calor 1 é o que vem da fonte quente e o calor 2 é o que vem da fonte fria. Só que eu também posso usar outro tipo de fórmula. Esse trabalho eu não defini aqui, que é calor quente menos o calor frio. Então vamos substituir. Aí ficaria o que? Rendimento é igual calor quente menos o calor frio sobre o calor frio. Aqui eu poderia dividir o calor quente por calor quente, daria 1. E aqui eu deixaria igual calor frio dividido por calor quente. Então essa aqui seria outra fórmula para o meu rendimento. Agora olha que interessante. Por que o rendimento não pode ser 100%? Vamos considerar aqui. Se para isso aqui ser 1, que seria igual a 100%, esse resultado aqui teria que ser 0. Para esse resultado ser 0, esse calor frio tem que ser igual a 0, porque 0 dividido para qualquer número é 0. Mas agora, o calor frio não pode ser 0, porque eu estaria dizendo que o calor nesse lugar é 0. Ou seja, eu estaria contradizendo as leis da termodinâmica. E também, se eu dissesse que o calor na fonte fria é 0, eu estaria meio que dizendo que ele seria um zero absoluto. E o zero absoluto não pode ser atingido. Isso aqui seria outra lei da termodinâmica. Alguns autores dizem que é a terceira lei da termodinâmica. Então, se vocês quiserem anotar, coloquem assim. O zero absoluto não pode ser atingido. Que é meio que um complemento do enunciado de Kelvin Planck. E o que eles queriam dizer é meio que isso. Mas o que alguns autores dizem que é a terceira lei da termodinâmica é o que? É que o zero absoluto não pode ser atingido. E nessa temperatura, as moléculas deixariam de vibrar. Como eu falei na aula passada, as moléculas elas têm um certo vibramento. Elas têm um certo movimento. Então, no zero absoluto, elas não teriam esse movimento. Então, isso que essa possível terceira lei da termodinâmica dizia. Que eu digo possível porque alguns autores não consideram ela como uma lei separada. Agora vamos falar sobre a máquina frigorífica. Essa máquina, ela retira trabalho para poder fazer o quê? Ela retira trabalho para poder tirar calor frio. Então vamos imaginar assim, os refrigeradores. O que eles fazem? Um refrigerador, tá aqui o exemplo do refrigerador. Aqui é dentro do refrigerador e aqui é o ambiente externo.
Agora você percebe que o calor está passando do frio para o quente. Isso aqui não é espontâneo. Isso aqui não é normal, digamos assim. Não é normal que passe de um corpo que tem a temperatura menor para um corpo que tem a temperatura maior. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar de alguma coisa que faça isso, porque não é algo espontâneo. Então, quem vai ajudar a realizar isso é o trabalho. Por isso que a máquina frigorífica, no caso o refrigerador, ele precisa de energia elétrica, porque essa energia elétrica vai ser o trabalho dele. Então, ela vai pegar esse trabalho para quê? Para tirar calor da fonte quente, da fonte fria, e jogar na fonte quente. Ou seja, ela vai esfriar mais ainda a fonte fria e aquecer ainda mais a fonte quente. Por isso que você percebe que nos ambientes perto do refrigerador, do freezer, é mais quente. Por exemplo, aquelas grades dentro dele é mais quente. Por quê? Porque é ali que ele está eliminando o calor. É ali que ele está pegando o trabalho para poder eliminar, para poder jogar calor na fonte quente. Por isso que aquelas áreas são mais quentes. Então, tudo que entra, ou seja, o trabalho mais o calor frio, é igual a tudo que sai, que é o calor quente. É a mesma forma anterior? É, só que aqui é um contexto diferente, mas é a mesma forma. Então aqui eu vou fazer igual a outra situação, vou jogar o calor frio para o outro lado. Não que eu vou precisar, mas eu também posso colocar isso aqui. Trabalho é igual ao calor quente menos o calor frio. Algumas questões cobram isso. É mais raro. Como as máquinas frigoríficas. Geralmente eles cobram máquinas térmicas. Mas pode ser que caia, né? Máquinas frigoríficas. Só que na máquina frigorífica eu não vou chamar rendimento. Eu vou chamar eficácia. O que seria a eficácia? É a quantidade de calor que eu consigo eliminar para a fonte quente a partir do trabalho que eu tiro. Então eu vou tirar um certo trabalho, que é minha energia. Lembra que o rendimento era a útil. Tá bem feia a letra, mas é leve. Era útil dividida pela total. Aqui é do mesmo jeito. Eu vou tirar o total, seria o trabalho, que é o que eu vou retirar. E a útil é o calor quente. Então, por exemplo, então teve um pequeno problema aqui, mas vamos continuar. Agora eu vou fazer a resolução do exercício, para ver se você realmente fixou o conteúdo. Então vamos lá. Considere uma máquina térmica operando em um ciclo termodinâmico. Essa máquina recebe 300 joules de uma fonte quente, já vou grifar, cuja temperatura é de 400 Kelvin, e produz um trabalho de 150 joules. Ao mesmo tempo, rejeita 150 joules para uma fonte fria, que se encontra a 300 Kelvin. A análise termodinâmica da máquina térmica descrita revela que o ciclo proposto é um ou uma. Então vamos lá. Primeiro ele quer saber se é uma máquina frigorífica ou um motor térmico. Então vamos analisar. Ele pega calor de uma fonte quente. Então tá aqui. Ele está pegando o calor de uma fonte quente. Já coloquei aqui. E produz trabalho. Então esse calor quente vai ser produzido em trabalho e depois rejeitado para a fonte fria, que não foi usado. Então, o que isso significa? Isso significa que qual das duas máquinas térmicas eu estou trabalhando? Qual a máquina que eu estou usando? O motor térmico ou a máquina frigorífica? O motor térmico. Por quê? Porque a máquina frigorífica ela pega trabalho, então seria assim, para retirar o calor da fonte fria e jogar na fonte quente. Então por isso que não é não é uma máquina frigorífica, e sim um motor térmico. Então já posso eliminar as alternativas A e B. Agora ele quer saber sobre a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Ele quer saber, portanto, se a primeira lei é atendida ou é violada, ou se a segunda lei é atendida ou violada. Então vamos lá, vamos primeiro analisar a primeira lei. A primeira lei é a lei da conservação de energia. Então, toda energia que entra tem que ser igual a toda energia que sai. Quanto é a energia que entra?
Ou seja, a energia que está entrando aqui no caso é o calor quente. Vou até escrever aqui. A energia que entra, o calor quente, tem que ser igual à energia que sai. Qual a energia que sai? O trabalho e o calor da fonte fria. Elas são a energia que sai, ou seja, o que está entrando aqui? Qual a coisa está entrando? Considerando o sentido assim. Quem está entrando? O calor quente. E quem está saindo? O trabalho está saindo. E o calor frio também está saindo. Então vamos lá. Tem que ser igual a tudo que sai. Trabalho mais o calor frio. Quem é o calor quente que ele dá na questão? 300 joules. Então vamos colocar aqui 300 joules. Quem é o trabalho que ele produz? 150 joules. E quem é o calor que ele joga para a fonte fria? 150 joules. Então, se eu for somar, eu vou ver que 300 realmente é igual a 300. Então essa lei, a primeira lei, foi atendida, porque houve uma conservação de energia. Houve a conservação de energia. A energia que entrou foi igual à energia que saiu. Então a primeira lei foi atendida. Então eu já posso eliminar a letra D. Vamos lá. Agora vamos analisar a segunda lei. Vamos primeiro saber o rendimento dessa máquina. O rendimento é igual à energia útil, que no caso foi o trabalho, e a energia total, que no caso é quem? A energia total é o calor quente, a energia que entra. Calor quente. Quem é o trabalho? 150 joules. E quem é a energia do corpo quente? Ou seja, qual é a energia total que ele deu na questão? 300 joules. Então isso aqui vai ser igual ao quê? Quando for dividir, vai dar igual a 0,5, que é igual a 50%. Então o rendimento que eu vou ter aqui é um rendimento de 50%. Agora vamos calcular o rendimento máximo. Eu esqueci de falar na hora, mas essa fórmula aqui, 1 menos o calor frio sobre o calor quente, é o rendimento máximo. Então vamos calcular isso aqui. Isso aqui ficaria como? Ficaria 1 menos o calor frio que ele dá na questão é 300 Kelvin. E o calor quente que ele dá na questão é 400 Kelvin. Lembre-se que sempre tem que ser em Kelvin. Sempre que eu trabalhar em termodinâmica é em Kelvin, não pode usar Celsius, eu tenho que transformar. Então lá ficaria 1 menos, isso aqui dá 0,75. Fazendo a subtração, eu vou ter que o rendimento é 0,75, 0,25. Ou seja, o rendimento seria igual a, o rendimento máximo seria igual a 25%. Mas a minha máquina teve um rendimento de 50%, sendo que o rendimento máximo era para ser 25%. Então a segunda lei foi violada, porque o rendimento que ele teve foi maior que o rendimento máximo. Então por isso que a segunda lei ela foi violada nesse caso. Por isso que a resposta alternativa é, e na letra B, a segunda lei ela não foi atendida, foi violada. Então é isso. Então é isso.